Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam bem-vindos, meus irmãozinhos e irmãzinhas apaixonados por futebol. É hora de ligar o rádio, ajustar o volume e se preparar para a emoção que só o futebol raiz pode proporcionar. Eu sou o Belezão e este é a Terceirona, que te leva pro coração do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos abrir os trabalhos? Comigo aqui, João e Cícero. Como vocês estão, meus queridos? Belezão, que rodada incrível que a gente vai ter nesse fim de semana. A segunda jornada da Série C tem tudo para ser muito melhor que a primeira. Obviamente, emoção em dobro, é futebol na veia, meus amigos. Vamos que vamos! Fala, amigos da Terceirona. Nos gramados de todo o Brasil, os times vão entrar em campo da Série C com o tão sonhado objetivo que é acessar a Série B, conquistar a vaga no Campeonato Nacional da Série B, um novo pedestal. E aqui no Terceirona estamos acompanhando tudo, cada lance, cada drible, cada gol, com toda a energia e emoção que essa competição merece. Hoje nós vamos trazer para vocês os destaques dos jogos do fim de semana. Os jogadores que têm tudo para jogar muito na rodada e no campeonato. As surpresas e reviravoltas na preparação para a segunda rodada e, é claro, não podemos esquecer das análises e comentários dos nossos especialistas, dos nossos jornalistas, que vão te deixar por dentro de tudo que vai rolar e do que esperar para as próximas partidas. Então, preparem-se, amigos, a jornada está apenas começando e nós estaremos aqui a cada lance, a cada momento de emoção para te levar juntos pela Terceirona, porque aqui é futebol raiz. Fiquem ligados, porque o Campeonato Brasileiro da Série C está pegando fogo. Vocês estão prontos? Então vamos lá, amigos, porque a Terceirona está apenas começando. Neste sábado, lá no Castelão, na belíssima São Luís do Maranhão, que o Sampaio Corrêa vai encarar o Figueirense. O jogo começa cedinho, às 17 horas. O AVC recebe lá no Frasqueirão em Natal o Náutico para um jogo muito emocionante na abertura da segunda rodada. É também sábado, dia 27, às 16 horas. O mais querido contra o Timbu, aqui no Terceirona para você. Com bom início, a Tombense viaja até o ABC Paulista para encarar o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. É sábado, às 19 horas. A casa do Bernô vai tremer. É na Arena Sicredi, em São João del Rei, que o Atlético, depois de uma estreia incrível, vai receber o Remo, que vem de derrota e quer se reerguer. O jogo é sábado, às 19h30. O CSA e a Ferroviária têm um encontro marcado em Maceió, lá no Rei Pelé, neste domingo. É a Ferrinha que viaja para pegar o Azulão, com horário programado para as 16h30. É hora de falar do Belo, que recebe o Caxias no Almeidão, em João Pessoa. O Caxias vai dar a vida para se recuperar do vexame da estreia na Série C. É domingo, dia 28, às 19 horas. Vamos falar do Volta Redonda, que depois de trazer 3 pontos jogando fora de casa, retorna ao estado do Rio de Janeiro e recebe em casa, no Raulino de Oliveira, o Floresta. A partida está marcada para as 19h30. E o Ferroviário do Ceará vai jogar contra o Aparecidense. É na próxima segunda-feira, dia 29, às 20 horas, no Presidente Vargas, na nossa querida Fortaleza. Como será que os times vêm depois da tão esperada estreia? E para fechar a rodada desse fim de semana, o São José, que vem de derrota, vai tentar se reerguer lá no Passo da Areia, em Porto Alegre. A partida é contra o Confiança, o Dragão do Bairro, e está marcada para as 20 horas. É muita belezura, meu povo! Esse jogo agora é na segunda-feira. E não é bom chegar do trabalho e ter um futebolzinho pra ver, não é bom? É a coisa mais maravilhosa do mundo, belezão? Então, João, lá na segunda-feira vai ter esse jogo que promete ser bem animado. No Presidente Vargas, lá em Fortaleza, no Ceará. O Ferroviário vai receber a Aparecidense e a bola rola às 8 da noite. Dá tempo de chegar em casa com calma, ligar a TV e ver esse jogão. Esses times alguma vez já se enfrentaram, João? Sim, belezão. Teve um duelo entre esses dois times na Série C de 2022 e o Ferrão venceu a Cidinha por 1-0. O único gol foi marcado pelo atacante Dudu, que continua em ação aqui na Terceirona, mas defendendo as cores do Botafogo da Paraíba, o Belo. Que beleza, João. Olha só, gente, a Série C mal começou e o Ferroviário já cruzou o Brasil de Nordeste a Sul. Isso porque o time coral, na estreia, foi lá para Santa Catarina para enfrentar o Figueirense. Infelizmente, o resultado não foi bom, perdeu por 2-1. Cícero, o que você achou do Ferrão? Belezão, eu acho que o time tem qualidades, mostrou que pode jogar de igual para igual na Série C do Brasileirão 2024, a Terceirona. Mas o que não pode é entrar com a apatia que entrou no primeiro jogo. Aí complica, né? Mas poderia ter evitado essa situação. Mas vamos lá, vamos torcer pro Ferroviário.
É verdade, Cícero. Do outro lado, a Aparecidense vem super empolgada. Ganhou na estreia do Sampaio Corrêa. Olha, eu vou contar pra vocês, jogou com autoridade, viu? Fez 2-0 sem passar um susto. Belezão, eu vi esse jogo junto com o Gabriel, junto com todo mundo aqui da Terceirona, e eu concordo com você. A Aparecidense foi bem melhor que o Sampaio Corrêa na partida. Mas tem um detalhe, esse jogo foi na quarta-feira. E aí é que eu pergunto para todo mundo, será que esse tempo menor de descanso vai atrapalhar a Cidinha dessa vez? Ô, João, é uma possibilidade, né? Mas se você pensar, ele jogou na quarta, então ele vai ter quinta, sexta, sábado, domingo, pra jogar na segunda noite, quase 5 dias, né? Isso não pode ser desculpa para o eventual prejuízo, não. Eu acho que o Aparecidense jogou, tem que recuperar os jogadores, aí fez a representação, vai ter ainda que fazer essa viagem até Fortaleza. Não é mole, não, mas também não é desculpa, viu? Cícero, você que viu a estreia da Aparecidense, o que você conta pra gente? Belezão, o Aparecidense nessa estreia foi um time muito seguro. Jogou muito bem, marcou muito bem, teve várias oportunidades, tanto no começo do primeiro tempo como no começo do segundo tempo, e manteve um jogo muito equilibrado. Realmente mereceu a vitória, foi um placar justo. Beleza, Cícero. Ó, falou bem, falou pouco, mas falou bonito. Que beleza! Agora é hora de falar do Ferroviário, que vai fazer a sua primeira partida em casa diante da sua torcida nessa linda cidade que é Fortaleza. Qual que é a sua dica de Fortaleza, João? A minha dica da semana para Fortaleza é o Centro Dragão do Mar. É um espaço de 30 mil metros, um dos maiores centros culturais do Brasil. Vale muito a pena conhecer. Lá dentro tem museu, biblioteca, tem até um planetário para ver as estrelas. Show de bola, João. Eu ouço essas dicas e fico com vontade de voltar lá pra Fortaleza, viu? E eu tenho muita vontade de assistir um jogo do Ferroviário no seu campo, viu? Nunca fui lá, deveria ter tido a oportunidade, mas esse ano eu faço isso ainda. Dentro do campo, o Ferroviário não teve moleza na estreia, viu? O Tubarão estreou contra o Figueirense e perdeu por 2-1 lá no Orlando Scarpelli. A nossa querida Fernanda Alves sabe tudo do Ferrão e conta pra gente como foi essa triste estreia. Vai, Fernanda! O Ferrão não começou a Série C bem. Perdeu o primeiro jogo fora de casa para a equipe do Figueirense pelo placar de 2-1 no estádio Orlando Scarpelli, lá na cidade de Florianópolis. Os gols do Figueirense foram marcados por Alisson e o único gol do Ferroviário foi marcado por Lincoln. A equipe começou o segundo tempo muito mal, tanto que o primeiro gol já foi um dos primeiros lances do jogo, no primeiro minuto, e aí já sofreu o 1-0. Lincoln ainda empatou, mas com 2 minutos depois, Alisson conseguiu virar e aí fez o placar que a gente já conhece, que é 2-1, e a equipe leva na mala o desgosto de ter perdido o primeiro jogo na estreia dessa competição que foi tão lutada e tão esperada pela torcida e pelo próprio Ferroviário. A expectativa fica para o jogo em casa. A estreia já é na próxima semana, dia 29, contra o Aparecidense, a partir das 20 horas, no estádio Presidente Vargas, chamado carinhosamente por nós como PVzinho de Açúcar. E aí ficam as expectativas, porque a equipe se apresenta na próxima quarta-feira desta semana, já dia 24, à tarde, depois desse período, para descansar da viagem também, e já vai fazer os preparativos. Ficam as dúvidas ainda em relação a Gabriel Martins, que sofreu uma falta violenta questionada pela diretoria e pela própria comissão técnica do Ferroviário. O Maurício Cupertini questionou esse ponto e fica em aberto a situação do atleta em relação à lesão para ver se ele voltou ainda para a partida, mas precisa analisar esse fato e ver se ele consegue se organizar e manter o fluxo para o próximo jogo em casa. E os outros detalhes você vai acompanhando conosco através das nossas redes sociais e do nosso site. E, gente, esse apelido pro presidente Vargas eu não conhecia, não. PVzinho de Açúcar é bom demais. É, João, mas esse resultado contra o Figueirense teve um gosto amargo pro Ferroviário. O Tubarão pode conseguir algo melhor agora em casa contra a Aparecidense. Não acha não, Cícero? Belezão, campeonato da Série C a Terceirona é um campeonato muito difícil, muito equilibrado. Precisaria que todos os clubes entrassem realmente como se estivesse disputando a final do campeonato. Foi isso que aconteceu com o Ferroviário. Entrou apático, tomou um gol, empatou e em seguida tomou outro gol. Infelizmente, saiu lá de Santa Catarina com resultado negativo. Tem que ficar mais atento. Bem, meus irmãozinhos, para não esquecer, o Ferroviário joga contra a Aparecidense na segunda às 8 da noite no PVzinho de Açúcar.
Vamos lá, gente. É hora de viajar pro centro do Brasil, o coração do país. O que a gente tem pra dizer de Aparecida de Goiânia? Belezão, por um período de 5 anos, a cidade de Aparecida de Goiânia teve um outro nome. Desde que era um povoado, a região já era chamada como Aparecida. Mas em 1958, trocaram o nome para Goialândia. Olha aí, a mudança não agradou. E em 63, quando se tornou município, ficou com o nome atual, Aparecida de Goiânia. É isso aí, João. Bem, mas agora vamos falar de bola rolando. Vamos falar do time que representa essa terra. A Aparecidense foi um dos últimos times a fazer sua estreia na Série C. E a longa preparação de 27 dias mostrou o resultado. O Camaleão fez 2-0 no Sampaio Corrêa, jogando em casa. Ótima partida da Aparecidense, hein, Belezão? A Aparecidense controlou o jogo, começou muito bem, fez um belo gol logo no primeiro tempo. Não deu mole na marcação, partiu de novo para o ataque, aproveitou uma falha do Sampaio Corrêa e fez 2-0. Atuação promissora. Cidinha deve ir longe na Série C deste ano. Que beleza, Cícero! Ó, quem tava lá na partida era o nosso repórter Júnior Schumacher. Ele chega rapidinho aqui contando tudo dessa estreia da Cidinha pra gente. Adoro esse nome Cidinha, sabe? Amo isso. Salve, salve, galera. Júnior Schumacher, diretamente de Aparecida de Goiânia, para o podcast Terceirona, lado a lado com a Aparecidense. Com atuação segura, a Aparecidense estreou com o pé direito na edição 2024 da Terceirona. A equipe, comandada pelo técnico Lúcio Flávio, teve as rédeas da partida inaugural na Série C, diante do Sampaio Corrêa, desde os minutos iniciais, e a superioridade foi transformada em gol aos 20 minutos num belo chute colocado do meia Du Fernandes, que morreu no canto direito do experiente goleiro Felipe. Depois de abrir o placar, a Aparecidense continuou o ritmo e passou muito perto de ampliar o marcador ainda na primeira etapa. A Bolívia querida só deu seu cartão de visita no finalzinho do primeiro tempo por meio de 2 chutes de João Felipe, defendida pelo goleiro Pedro Henrique. Na volta do intervalo, o Sampaio Corrêa ameaçou em algumas descidas, mas numa bobeada da zaga do time maranhense na saída de bola, o meio-atacante Robert da Aparecidense aproveitou e ampliou para a Cidinha. Depois do gol, os técnicos fizeram várias mudanças, mas o panorama continuou o mesmo e no final, o Camaleão do Ceado venceu por 2-0 e soma os seus 3 primeiros pontos na Terceirona. Júnior Schumacher, diretamente do estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, para o podcast Terceirona. E belezão, acho que, só complementando a fala do nosso Júnior Schumacher, todo mundo ficou muito feliz com a estreia da Cidinha, né, da Aparecidense. Para mim, o meio de campo foi o grande destaque do time. O Fernandes, Guilherme Nunes e Robert jogaram muita bola. Não foi à toa que os 2 gols foram dos meio-campistas. O Du acertou um lindo chute. O Robert é camisa 10 e capitão, João. Tá com muita moral com o técnico. O Lúcio Flávio, que quando era jogador, era camisa 10, jogou no Botafogo, no Santos, no Paraná. Ele é um treinador que sabe tudo dessa posição, entende como pensa e como tem que agir o Robert. João, o que a gente pode esperar da Cidinha contra o Ferroviário na próxima rodada? Belezão, esse time do Ferroviário tem qualidade e pode assustar, sim, a Aparecidense. Tem que ficar de olho no Ciel, que é o artilheiro do time, é veterano e sabe o caminho do gol. O homem cheira gol. Que beleza, João, Cícero, ó. É nessa segunda, 8 da noite, a Aparecidense viaja pra encarar o Ferroviário lá em Fortaleza. Que beleza, minha gente! Na segunda, o Ferroviário do Ceará vai fazer sua primeira partida com a sua torcida. E eu tenho certeza que a galera coral vai comparecer no Presidente Vargas para ver esse jogão contra a Aparecidense. Sem dúvida, belezão. E tem mais, eu acredito que esse jogo deve ser bem equilibrado, né? É aquele jogo que os treinadores gostam de falar que é decidido no detalhe, então vai ser legal demais de ver. Sim. Ó, João, vamos começar falando agora dos donos da casa, o Ferroviário. O time coral retomou os trabalhos na quarta-feira, depois da derrota pro Figueirense. Mas a Fernanda Alves, nossa repórter lá de Fortaleza, está acompanhando o Ferrão de perto. Conversou com o técnico, o Maurício Copertino. Vamos ouvir o que ele tem para falar pra gente? O Ferroviário se prepara para enfrentar o Aparecidense. Com o gosto amargo de ter perdido na estreia, o grupo se prepara para enfrentar o seu primeiro confronto dentro de casa. O jogo acontece na próxima segunda-feira, dia 29, lá no estádio Presidente Vargas, o nosso querido PVzinho de Açúcar, às 20 horas.
A equipe retornou para Fortaleza ainda na segunda-feira, mas a apresentação só aconteceu na quarta, com muitos intensivos de preparação focados nessa estreia diante do torcedor. E nós vamos trazer uma avaliação do treinador Maurício Copertino. Ele vai falar um pouco sobre as expectativas para essa partida, baseado no que houve de falha contra o Figueirense. A gente sempre espera, né, uma vitória vir num jogo assim, uma estreia importante, né, da equipe. O empate seria importante também, para você estar voltando para Fortaleza, mas faz parte do campeonato, a gente tem que seguir nossa caminhada. Foi o primeiro jogo, ainda faltam 18, vamos jogar em casa agora e fazer uma grande semana para poder enfrentar a equipe do Aparecidense em casa. E as expectativas são altíssimas do torcedor para ver o Ferrão jogar de novo em casa. O último encontro foi na derrota para o Ceará, lá no estádio Castelão, jogo ainda do Campeonato Cearense. Era a equipe visitante, mas por ser em Fortaleza, o torcedor teve a oportunidade de ver de perto. Mas aí vai estrear na Série C, voltando a essa competição que é de suma importância para o Tubarão da Barra, e a expectativa é de um resultado positivo. Belezão. Só queria lembrar que além da partida do Ferroviário lá em Santa Catarina, onde perdeu o jogo para o Figueirense, o Ferroviário também teve lesão do Gabriel. Infelizmente, após se machucar, o treinador Maurício Copertino já não podia fazer mais nenhuma substituição. Aí o Ferroviário, além de estar apático e perdendo o jogo, jogou 20 minutos com um jogador a menos. Aí complica, né? Com todas essas dificuldades, a gente até entende a derrota. Mas eu acredito que é possível pro Ferroviário dar a volta por cima. Vamos falar agora da Aparecidense. A Cidinha só estreou na quarta-feira, foi bem, ganhou de 2-0 sobre o Sampaio Corrêa com uma tranquilidade, de gente madura, viu? A Cidinha não deu mole pro Sampaio Corrêa. Não foi um jogo de futebol super bonito, mas foi super eficiente, aquilo que a gente fala do futebol pragmático. Controlou o jogo do começo ao fim, soube aproveitar as chances que teve. Enfim, uma ótima partida, ainda trouxe os 3 pontos para casa e muita confiança para o retorno da segunda rodada. Beleza, João, mas esse jogo aconteceu na quarta-feira, agora a Aparecidense descansou, vai treinar um pouquinho e tem que se mandar para Fortaleza para encarar o Ferrão. Vamos ouvir o que o nosso repórter lá da Cidinha, o Júnior Schumacher, conta pra gente sobre a equipe que deve jogar nessa segunda-feira. Depois de estrear com o pé direito na vitória por 2-0 sobre o Sampaio Corrêa no fechamento da primeira rodada da Terceirona, a Aparecidense agora se prepara para atuar como visitante nas 2 próximas rodadas da Terceirona, contra o Ferroviário lá do Ceará e o Figueirense de Santa Catarina. O técnico Lúcio Flávio ficou muito satisfeito com o rendimento da equipe e deve fazer apenas alguns ajustes. O lateral esquerdo Rodrigues, que está recuperado de lesão, assim ele disse lá no jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, deve assumir a vaga de Emanuel. Já lá na frente, há também a possibilidade, caso o atacante Alan James reúne a condição dele assumir a posição também do Ezequiel. No mais, os jogadores devem ser mantidos. E o discurso de jogadores, comissão técnica e diretoria é o mesmo, ou seja, trazer 6 pontos nos 2 próximos jogos. Esse é o panorama de momento da Aparecidense Cidinha, o camaleão do Cerrado. E eu sou Júnior Schumacher para o podcast Terceirona. Schumacher, é a Aparecidense, o camaleão do Cerrado, sonhando alto para essa rodada e pro campeonato. Agora eu vou perguntar pro Cícero. Cícero, faz sentido pensar em 6 pontos em 2 jogos? Belezão, com a volta do Rodrigues, que estava lesionado, ele volta para a lateral. Vai fortalecer ainda mais a Aparecidense, que já foi bem no primeiro jogo e vai com tudo para fazer o segundo jogo da Terceirona 2024, nossa Série C. E ainda tem a estreia do Kawari, um atacante muito rápido que vai ajudar o Cidinha a fazer uma excelente partida na segunda rodada. Que beleza, gente! Vamos aqui acabar de falar desse jogão entre Ferroviária e Aparecidense. A bola vai rolar na segunda-feira, às 8 horas da noite. O programa da Terceirona ainda não acabou, hein? Fique com a gente! Que beleza, gente! Chegou a hora de você saber tudo o que rolou na rodada de estreia da Terceirona, a nossa querida Série C. E também acompanhar com a nossa equipe tudo o que vai rolar na rodada deste final de semana. Eu, como sempre, quero contar com os meus guerreiros, meus fiéis escudeiros, João e Cícero, e nos bastidores uma equipe muito grande que prepara toda semana um conteúdo que só nós temos aqui sobre a Série C. É isso aí, beleza? Uma rodada de estreia sempre trazem algumas emoções. E essa primeira rodada pra gente aqui foi mais que especial
porque a gente colocou esse projeto gigante que é a Terceirona na rua, né? Como diria minha avó, o bloco já saiu, não tem mais volta. Mas vamos que vamos, e você também vai acompanhar aqui o maior portal da Série C no Brasil, tudo e todas as emoções. Teve muita coisa legal demais, teve também muita curiosidade, belezão e João. Eu acho que a nossa equipe aqui preparou tudo e vamos trazer também dados culturais, análise da classificação e informações muito relevantes. Então, gente, vamos nessa, meus irmãozinhos. Vamos para uma rodada de muita informação e você é o nosso convidado. Vem com a gente aqui na Terceirona analisar a Série C, esse campeonato que só começou, mas já mostrou pra gente muitas questões importantes. E, é claro, muitas emoções. Que beleza! Na abertura da Série C, o Tombense recebeu o São José e venceu por 1-0 lá no Almeidão. Pedro Oliveira, que estava fazendo a sua estreia, fez um golaço para decidir a vitória. Inclusive, esse foi o primeiro gol da Série C em 2024. Também, no sábado, o Volta Redonda foi até Belém e venceu o Remo por 2-1 no Baenão. MV abriu o placar para o Voltaço com um lindo gol de cobertura. O Leão rugiu e reagiu no segundo tempo com o gol de Jaderson. Mas o gol contra, no fim, decidiu a partida a favor do Voltaço. No Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga se impôs e bateu o CSA por 3-1. Foi a primeira vez esse ano que o time gaúcho conseguiu fazer 3 gols, acreditem, em única só partida. Será que o Canarinho vai voar nessa Série C 2024? O jogo mais surpreendente da rodada foi do Atlético, que foi até o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, e aplicou uma goleada impiedosa no Grená. 4-0. Jonatas fez 3 gols e mostrou que segue em grande fase. Do outro lado, o técnico Argel Fux tomou uma decisão polêmica. Com os aflitos de portões fechados, o Náutico recebeu o São Bernardo e empatou por 1-1. Silvinho, de pênalti, abriu o placar para o Tigre. Paulo Sérgio, com um belo chute de goleiro, impediu a derrota do Timbu na estreia. No Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, o Figueirense fez 2-1 no Ferroviário do Ceará. Foi a primeira vez que o Furacão de Santa Catarina venceu em uma estreia na Série C. Alisson foi o herói da tarde, com 2 gols para o Figueira. O Botafogo da Paraíba foi até Fortaleza e estreou com uma vitória. 2-1 em cima do Floresta. O primeiro gol de Bruno Leite foi uma obra de arte. Ele encobriu o goleiro e tocou de cabeça pro gol. Em Aracaju, o Confiança empatou por 1-1 com o Londrina no Batistão, que estava também com portões fechados. Davi fez o gol do time visitante, mas após expulsão, o time sergipano reagiu e igualou o placar com o Rafael Furtado. Na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, a Ferroviária empatou por 1-1 com o ABC de Natal, nessa segunda-feira. A Locomotiva saiu na frente com o gol de Juninho, de pênalti. No segundo tempo, o ABC reagiu e fez 10 minutos fantásticos, frenéticos. O gol de empate foi de Juan. No último jogo da rodada, na quarta, a Aparecidense não deu mole pro Sampaio Corrêa. E com uma atuação segura, a Cidinha fez 2-0 e começou a Série C com o pé direito. Meus irmãozinhos, nós vamos sempre estar aqui para vocês também para trazer alguma informação cultural dos times, da cidade, da região, do Brasil inteiro. Porque a Série C é isso, ela tá espalhada pela Série C. Então a gente quer sempre trazer alguma coisa de alguma cidade para vocês poderem saber da cultura brasileira e de lugares que vocês podem visitar, onde ir e conhecer. Então a gente queria, como o destaque dessa semana foi realmente o time do Atlético, com 4-0 em cima do Caxias, a gente queria contar uma coisa para vocês de São João del Rei, a sede do Atlético. Lá tem o Museu da Memória do ex-presidente Tancredo Neves, que ganhou as eleições em 83, mas morreu e nunca tomou posse. Mas quem estiver passando por lá, vale muito a pena dar passadinha nesse memorial. É um lugar em que você revive a história do Brasil. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco como ficou a tabela da Série C. É uma rodada que demorou para acabar por causa da estreia reagendada do Aparecidense contra o Sampaio Corrêa. Devido a problemas no calendário do Campeonato Maranhense, por causa das chuvas, que mudou a data da final do Maranhense, impactou toda a agenda da Terceirona. É isso aí, Belizão. Vamos analisar então como tá essa tabela da Série C e observar os times de ponta a ponta. Quem já se destacou e quem tá no fundo olhando para cima e tentando respirar. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando ali dos 8 primeiros clubes, que para quem não sabe, esses 8 primeiros clubes vão para uma segunda fase, vão para uma outra etapa do campeonato. Enquanto o resto, obviamente, vai brigar para ficar na zona morta, onde nada acontece, ou para fugir da zona
de rebaixamento. Então vamos do 1º ao 8º e, obviamente, por causa do número de gols, Atlético é quem lidera a tabela da Série C na primeira rodada. E aí a gente vem seguindo por Ipiranga, Aparecidense, que ganhou em casa, Volta Redonda, Figueirense, Botafogo, Tombense e Náutico, o Timbu. Mas agora o Belezão também vai dar uma olhadinha lá na zona da degola, né, Belezão? Gente, vamos começar a olhar por baixo a tabela, porque apesar de ser a primeira rodada, a gente tem que ir acompanhando quem tá correndo risco de descer pra Série D, né? Porque começar ruim, como o Caxias começou, que é o último colocado da tabela, porque ele tomou 4 gols, ou seja, ele começa o campeonato devendo 4 gols para um saldo de gols, que pode ajudar ele numa classificação por pontos, mas é o Caxias que tá lá embaixo. Mas são 7 times que perderam essa primeira rodada, que é o Floresta, o Ferroviário, o Remo, o São José, o CSA, o Sampaio Correia e o Caxias, que estão lá no fundo com uma derrota. Mas existem diferenças de saldo de gols, né? Realmente o pior cenário é do Caxias e do Sampaio Correia, que tomou 2. O CSA também tem uma diferença de 2 gols, porque perdeu de 3-1, e o restante tem um gol só de diferença, que é o São José, o Remo, o Ferroviário e o Floresta. E aí tem a zona ali que a gente chama de zona morta, que é onde não acontece muita coisa, apesar de ser a primeira rodada, mas, como a gente sempre fala no campeonato, que é só turno, é muito complicado você ficar deixando para depois, achando que depois vai dar tempo e não dá. Abre a zona morta o São Bernardo, que depois vem seguido pelo Londrina, Confiança, ABC, Ferroviário de Araraquara, Floresta, Ferroviário do Ceará, e fecha com o Remo, né? Algumas atuações aí são um pouco complicadas, né? E o que a gente sempre olhou também é que fora o Atlético e também o jogo do CSA, né? Que no caso o CSA levou 3-1, os outros jogos foram sempre muito páreos, né? Até os jogos que tiveram vitórias foram vitórias mínimas de 1 gol. Então, não dá para falar nada ainda dessa tabela, dessa zona morta, porque é só a primeira rodada, mas acho que a rodada da frente a gente vai conseguir se aprofundar e começar a ter um olhar de, quem que perdeu a segunda, quem que ganhou a segunda, como que os times que foram muito bem podem estar nessa zona morta, né? Porque uma vitória você pega o elevador ou vai lá para baixo também. Então, é a segunda rodada que vai decidir muita coisa a próxima rodada do fim de semana. Ô, João, basicamente é o seguinte, tem 7 times embaixo que perderam, 7 times em cima que ganharam. Com destaque pro Atlético, que começa com 4 gols de vantagem no seu saldo de gols, e do Caxias, que começa com 4 gols negativos no saldo de gols, que pode ser importante no saldo de gols para desempate, né? Mas eu quero ouvir o Cícero. Cícero, o que você acha de tudo isso? É isso aí, belezão. É isso aí, João. Foi apenas a primeira rodada. Vamos deixar os clubes desenvolverem seu melhor futebol e ao longo do campeonato nós vamos saber exatamente quem vai liderar o pelotão de frente do campeonato da Série C 2024. Por enquanto, a única coisa que sabemos, quem despontou muito bem na primeira rodada foi o Atlético. E quem nos decepcionou foi o CSA e o São José. Mas ambos jogaram fora. Vamos aguardar, pessoal. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas, é só a primeira rodada. E na próxima semana eu acho que a gente vai ter mais profundidade para analisar todos esses times, né? Estão correndo contra o tempo para ficar longe da zona da degola, ou lutando para se classificar para a Série B, né? Bem, fale lá nas nossas redes sociais com a gente. Entra no nosso WhatsApp, diga o que você pensa do seu time, o que você acha da classificação na primeira rodada. Acesse nas redes sociais, nas plataformas de podcasts, o Terceirona Oficial. Terceirona OFC, Terceirona Oficial. E vamos seguir com um programa que tem muita coisa ainda nesse editorial. Gente, eu queria trazer uma informação para vocês, na verdade, uma análise rápida, né, da estreia do Voltaço, do Volta Redonda, na Série C. Mas por que eu tô falando isso, você deve estar se perguntando. Eu tô falando isso porque a vitória, na minha opinião, do Volta Redonda, né, foi muito boa para a moral do time. A equipe, observe bem, não ganhava desde 4 de janeiro, é muito tempo. Então, o legal é que parece que o time virou a chavinha para essa estreia na Série C, não é, Cícero? É, belezão. Vitória é vitória. Não interessa da maneira que foi. Com muita sorte, com pouca sorte, mas o importante é ganhar. Nesse caso, o Voltaço, Volta Redonda, ganhou com muita sorte, chegando ao ponto do zagueiro do Remo fazer o gol contra e dando a vitória para o Volta Redonda, para o Voltaço. E só para concordar aí com o Cícero, eu vou bem na linha do pensamento dele. Por quê? Porque o Volta Redonda, que quase não criou oportunidade de gol na última etapa, conseguiu um escanteio aos 41 minutos. A bola foi alçada na área e na primeira trave o Pavani do Remo cabeceou
contra a própria meta e garantiu os 3 pontos do Voltaço. Agora, isso para mim não foi uma vitória que nem do Atlético, que jogou bola. Se você olhar o jogo do Volta Redonda, foi um jogo truncado, um jogo difícil de ver, inclusive, e que foi resolvido em uma falha defensiva, né? Teve uma bola que entrou e o jogo foi resolvido dessa maneira. E aí eu tô falando isso por quê? Porque a gente não sabe realmente se o Voltaço tem consistência ou se foi um golpe de sorte. Então é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo das rodadas, principalmente nessa segunda rodada, né? O time vai continuar com bom desempenho, vai trazer uma segunda vitória, enfim, como que vai ser essa continuidade, né? Foi sorte ou foi o acaso, ou foi o time realmente que jogou muita bola e proporcionou esse momento? Hora de viajar de novo pelo Brasil, gente. Vamos conhecer um pouco de Porto Alegre. Eu queria falar para vocês sobre Porto Alegre, a Casa do São José, o Zequinha. A capital do Rio Grande do Sul tem uma coisa muito curiosa no seu turismo. A maioria das pessoas que iam até a cidade não iam a lazer. Apenas 12% das pessoas que visitavam Porto Alegre usavam a cidade para turismo. O restante dos visitantes era só por questão de trabalho ou uma questão familiar, que é um belo dilema para a Secretaria de Turismo resolver, hein? Você é ouvinte da Terceirona que visita Porto Alegre, conta aqui pro Belezão como foi a sua última viagem para essa cidade que é uma das mais bonitas do Brasil. Beleza, gente. Agora vamos pra cima da próxima rodada da Terceirona. Depois da primeira rodada cheia de emoção, é hora de ficar de olho nos próximos jogos. De olho no calendário, vamos lá. Iniciando a segunda rodada, a gente tem o Sampaio Corrêa, que recebe o Figueirense, dia 27 de abril, às 17 horas, lá no Ozinho, em São Luís do Maranhão. A crédito de nota, o jogo seria no Castelão, que foi interditado para a equipe de manutenção fazer uma reforma no gramado. Então, a equipe do Sampaio Corrêa se viu obrigada a mudar o local do jogo. Também no sábado, dia 27 de abril, às 17 horas, o ABC de Natal joga em casa contra o Náutico, no estádio Frasqueirão. Ainda no sábado, dia 27, só que às 19 horas, é a vez do São Bernardo receber o Tombense, para um duelo lá em São Bernardo do Campo, no estádio municipal, 1º de maio. E para fechar a conta dos jogos de sábado, às 19h30, vamos ter o Atlético enfrentando o Remo, que sai de Belém do Pará e viaja até Minas Gerais para esse duelo no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. E dando início aos jogos do domingo, dia 28 de abril, lá no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o Ipiranga, às 16h30. E se tem bola rolando em Londrina, tem bola rolando também às 16h30 do domingo, dia 28 de abril, lá em Maceió, no Estádio Rei Pelé, com um embate entre CSA e Ferroviária. Ainda no domingo, dia 28 de abril, com início programado para as 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias, lá em João Pessoa, no Almeidão. E para fechar o domingo, às 19h30, teremos bola rolando com Voltaço recebendo o Floresta, lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. E para fechar essa segunda rodada da Terceirona, temos os jogos da segunda-feira, dia 29 de abril, quando o Ferroviária enfrenta a Aparecidense lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. E ao mesmo tempo, também às 20 horas da segunda-feira, dia 29 de abril, a bola rola lá no Passo da Areia, a casa do São José, que recebe Confiança, fechando essa segunda rodada da Terceirona. Que beleza, gente! Que vocês tenham gostado muito de todos os detalhes dos jogos que nos aguardam para a segunda rodada da Série C. Vamos seguir, que hoje ainda tem muita Terceirona, meus amigos. Vamos agora falar sobre os destaques da rodada de abertura. Os destaques da primeira rodada da Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Quero agradecer vocês por mais esse programa de hoje, a companhia de todo mundo e o super trabalho da nossa equipe, que não está nem tomando banho para trazer a abertura da Série C. Nunca vi isso. Contamos com vocês e agradecemos. É isso aí, belezão. Vamos que vamos. A rodada desse fim de semana, gente, vai ser incrível, eu tenho certeza. E a gente vai ver aqui se os nossos palpites, né? Se esse bando de sabichão aqui acertou tudo, se os times vão ganhar forma ou não. Aquele abraço e a gente se vê semana que vem. É isso aí, belezão, João e amigos. Foi um programa muito bom, muita informação colhida diretamente na fonte com os nossos jornalistas. E vamos acompanhar essa rodada que nos espera. Um abraço.
Valeu, Cícero, valeu, João, valeu a todos os nossos jornalistas, toda a nossa equipe técnica de produção. Agradeço muito vocês. Vocês podem acompanhar a Terceirona em todas as nossas redes sociais e no nosso site, com uma cobertura minuto a minuto de tudo que rola na Série C. Mais uma edição pra ficar na memória. O Belezão se despede de vocês aqui, agradece muito, manda um beijo no coração dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas. E eu quero todo mundo aqui de volta na próxima semana, hein? No esquenta da próxima rodada. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Foda Corp e estúdio Bebê Gigante.